Foi agosto de 1978. Estava debaixo de uma vara. Os primeiros anos de um pastor numa igreja normalmente são relativamente bons. Nós temos uma média nessa igreja aqui de pastorado de 3 anos. Os pastores demoravam aqui no máximo 3 anos em média. Nós temos uma média no Brasil de pastorados entre 4 a 5 anos. Aí ele passa para uma outra fase, uma outra igreja, no meio batista. São muito poucos os pastores que demoram 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. E eu já estava com 4 anos e um pouco de pastorado aqui. E o cacete começou. Uma fraqueza espiritual muito grande. 2 úlceras. Meu casamento com dificuldades. E já tinha nascido a última filha. E veio um grupo de homens do Senhor, um da Suíça, Brian Baylor, um dos Estados Unidos, Ralph Mahoney, um americano, mas do Paraguai, Jack Schisler. Eles vieram a Londrina para uma conferência para pastores. Foi lá no centro comercial, ali na Minas Gerais? Não, Minas Gerais. Palácio do Comércio. E naqueles dias, Deus estava falando. Pastor Antônio Abuchaim foi usado num dos dias para falar sobre Cristo em vós. Depois daquelas 2 noites, quinta e sexta, houve uma tarde aqui no Nobile. E alguns pastores vieram, pastor Messias. Reverendo Messias tem sido o meu pastor aqui em Londrina desde 1974. Todo pastor tem que ter um pastor. Ele foi sempre aquele amigo presente, íntimo. Quando eu tive meus momentos de depressão, ele estava ali. Teve o pastor Samuel de Souza, pastor Arnon Degal, pastor Pereira, José Pereira da Primeira Presbiteriana, hoje em Brasília. E mais uns outros pastores que estávamos ali, numa tarde, e fomos para um momento de oração. Nós estamos falando sobre a luta de Epáfras, na sua intercessão. Epáfras, aquele homem da igreja de Colossos, que foi companheiro de Paulo
que lutava em oração pelos crentes de Colossos, para que eles tivessem a plenitude da integridade de Cristo, segundo a sua vontade. E doente, com forte resistência de um grupo aqui na igreja, com dificuldades no relacionamento familiar, nós nos colocamos, eu me coloquei num canto lá para orar, enquanto todos estavam orando juntos, e aqueles 3 pastores, sem combinar, eles vieram e impuseram as mãos sobre a minha cabeça. E então eles começaram a falar na língua dos anjos. E o Senhor trouxe a interpretação de Jeremias capítulo 1, verso 18. Jeremias foi um menino escolhido por Deus, desde o ventre da sua mãe. E quando Deus chamou a Jeremias para que ele fosse o instrumento, no meio do seu povo que estava com conflitos muito sérios, Jeremias disse: eu sou uma criança. Esta igreja aqui tinha 17 nacionalidades diferentes. Eu não estou dizendo 17 descendentes, 17 tipos de estrangeiros: russos, búlgaros, absarabianos, turcos, alemães, japoneses, portugueses, e por aí ia. Muitas vezes nos cultos de oração aqui, a gente tinha 4, 5 línguas ao mesmo tempo. A avó daqueles meninos, Baba, orava em russo. A irmã Ana Murge orava em turco. E assim nós tínhamos irmãos orando em línguas estrangeiras. Muitas vezes eu ficava dizendo amém, Senhor. Eu não estou entendendo o que eles estão dizendo, mas devo dizer amém, aplaudir essa oração que eu não entendo. Mas naquele momento era um momento de crise. Uma crise profunda. E havia um chamado, um convite para pastorear uma igreja lá em São Bernardo. Do ponto de vista financeiro e do ponto de vista humano, muito tentador. Mas do ponto de vista divino, quer saber o que é. E foi naquele momento em que aqueles 3 homens estavam com as mãos impostas sobre mim, que o Senhor falou: eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro, por muros de bronze contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o seu povo.
Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Eu não sabia o que fazer, mas eu sabia que uma coluna estava sendo colocada nas minhas costas. E durante 32 anos, ou 31 anos, nós temos peregrinado por esta visão. Houve muitos momentos com vontade de desistir. Houve muitos momentos em que chega. E ele dizia: quem tem a última palavra sou eu. E a luta é porque o Senhor estava colocando uma mensagem só. E essa mensagem, ela levanta todas as partes do inferno contra ela. É que você e eu precisamos ser substituídos. É que você e eu não temos nenhuma condição de vivermos a vida cristã. É que você e eu precisamos morrer para que Cristo viva em nós. Não existe possibilidade de evolução do ego. O ego pode ser educado, pode ser treinado, mas ele nunca será satisfatório para Deus. E a única sentença que Deus tem para o ego é: você precisa morrer. E isto o mundo não quer. Eu fui fazer uma palestra num Rotary Club aqui em Londrina. E quando eu sentei, o cidadão que estava do meu lado disse: nós também pregamos o novo nascimento. Disse: vocês pregam o novo nascimento? É. E como é que você prega o novo nascimento? Que nós temos que morrer. Eu digo: oba! E como é que morre? Nós temos que nos matar todos os dias. Nós temos que nos negar todos os dias. Nós temos que nos matar. Eu disse: e onde é que tem essa mensagem? No gnosticismo. Eu digo: não, mas não é essa que eu prego. Eu prego que em Cristo nós já fomos crucificados. E que Ele nos levou a morrer juntamente com Ele. Disse: não, essa não funciona, porque essa é pela fé. O que funciona é quando você consegue matar o seu eu. Digo: mas isso é suicídio. Isso é crime. Eu fui crucificado, eu fui morto. Você não vai conseguir vitória nenhuma, Glênio. Assim não. Essa mensagem é velha. Essa mensagem não funciona. Mas eu estou vendo hoje que ela funciona. Vendo quantas pessoas estão sendo
cambiadas, trocadas. E no lugar do velho eu, o Senhor tira e coloca Cristo. E foi tão lindo ver hoje o Senhor curar pessoas como eu, que foram abusadas na infância. Um grupo grande apareceu lá, porque não tem medo de sair da moita, porque sabe que é acolhido pelo amor furioso de Deus. Não é evangelho de casca, é evangelho de miolo, de transformação. E, irmãos, eu volto a dizer, a grande questão está exatamente na intercessão, na oração. Quando nós nos colocamos diante do Senhor com duas armas, as armas de nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, anulando sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Quais são as armas da nossa milícia? A palavra, a oração. Na palavra nós somos mensageiros, na oração nós somos intercessores. Essa é a igreja. Essa é a história da igreja. Nós precisamos olhar, focalizar o poder de Deus. Ele não podia fazer tudo sozinho? Lógico. Ele não tem todo o poder? Lógico. E por que ele nos botou nesse negócio? Porque faz parte da elegância do nosso Deus, de nos fazer cooperadores com Ele, como filhos amados, para que nós possamos ser instrumentos neste mundo de confusão. Eu prometi que eu ia falar ligeiramente sobre isso domingo passado. E falei porque é uma cobrança e tinha que pagar. Eu digo, domingo eu falo sobre Nobile. Nobile foi o momento de transição de uma visão humana para uma visão divina. Continuo sendo o mesmo indigno de sempre, mas com esta visão. E nós vamos continuar até o Senhor dizer, basta. Como é que se deve orar? Vamos voltar agora a Colossenses capítulo 4, verso 12. E depois eu quero que, por favor, coloque o texto. Saúda-vos, Epáfras, gracioso Epáfras, um homem em graça, que é um de vós, isto é, que é da região de Colossos, que é um doulos, um servo de Cristo Jesus, e que sempre luta, sempre, advérbio de tempo, luta, pugna, por vós, nas suas orações, para que permaneçais perfeitos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Epáfras não era homem de
filosofias, mas era homem de intercessão. Vamos voltar para essa palavra luta é agonizomai. Daí vem a palavra agonizar. É uma luta que vai, no caso de Jesus, até o sangue. Porque a Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Quando você tiver um problema na sua casa, com seu cônjuge, com sua sogra, com seu filho, com algum problema, não ponha a arma apontada para ele que você vai errar o tiro. Ponha a arma para os principados e potestades. Ele pode estar trazendo uma influência sobre aquela pessoa, mas a não ser que a minha Bíblia esteja mentindo, Paulo diz: a nossa luta não é contra carne e sangue. Vamos para Efésios capítulo 6, versículo 10. Finalmente, está acabando a carta, fortalecei-vos no Senhor e na força de onde? Do seu poder. 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. 12, pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Foi Ralph Mahoney, um daqueles homens que me deu a primeira pista para a potestade de Londrina. O que governa Londrina é uma potestade do dinheiro. Esta é uma cidade governada pela ambição do dinheiro. Nas igrejas funciona uma mentalidade tacanha e medíocre de dinheirocracia. Eu não estou falando aqui, nesta, somente. Eu estou falando na mentalidade londrinense. Depois de 36 anos de pastor, eu já consegui enxergar. Que nós investimos pouco em missões por causa da nossa mentalidade medíocre. Por causa da visão de samambaia. É um cosmocrátare que está por trás disto. É um poder político invisível. E se você não tomar cuidado, ele toma conta de você. E não adianta ficar tirando para cá para a pessoa, não, você tem que começar a bombardear nos lugares celestiais. Com orações, com intercessões. Eu não vou dizer o que está fervendo no meu coração hoje, porque eu não tenho possibilidade de dizer tudo.
Mas nós temos que ser quebrados até o pó. Não é contra a carne. Cadê o texto, menino? Olha, ele põe aqui, ó. Principados, potestades, príncipe das trevas, hostes da iniquidade. Cuidado com o Brasil daqui para frente. Vis aute sunt incipientiae moris. Cuidado com o Brasil daqui para frente. Cuidado com Anubis no poder. Anote, para poder pesquisar quem é Anubis. Anote. Porque você não estuda história. Ficam todo o tempo vendo televisão e novela da Globo, com essa cultura variegada, a gosto e ao sabor do gnosticismo. Mas é preciso perseverar na oração. Vamos voltar para Colossenses 4, 2 agora. Colossenses 4, 2. Perseverai na oração. Pode ler. Perseverai na oração. De novo. Perseverai na oração. De novo. Perseverai na oração. Outra vez. Perseverai na oração. Mais uma vez. Perseverai na oração. Mais outra. Perseverai na oração. O quê? Vigiando com ações de graças. Perseverai na oração. Perseverai na oração. Perseverai na oração. Perseverai na oração. Senhor Miller, George Miller, 91 anos, 1897, 1896. Carl Person, jovem, fazendo uma entrevista a George Miller. Perguntei-lhe, Senhor Miller, o senhor dedica muito tempo à oração? Horas, todos os dias, respondeu ele. Mas eu vivo em oração. Oro enquanto ando, quando me levanto. E as respostas estão sempre vindo. Dezenas de milhares de vezes minhas orações têm sido respondidas na mesma hora, no mesmo dia. Na mesma semana. Uma vez que eu estou persuadido de que o que peço é correto, levo em oração até alcançar. Nunca desisto de uma oração. Cinco homens, 5 moços, filhos de amigos dele. Ele resolveu orar por eles. Orou por um durante 6 anos. Quer dizer, orou pelos 5. O primeiro foi convertido depois de 6 anos.
Ele agradeceu a Deus ações de graças. E foi orar pelos 4. O segundo, 11 anos. Ele foi convertido, ele agradeceu a Deus e foi orar pelos 3. O terceiro, 21 anos. Ele foi convertido, ele agradeceu a Deus, foi orar pelos 2. 34 anos, o quarto. Agradeceu a Deus. E o último, ele não conseguiu agradecer a Deus. 62 anos orando por uma pessoa. Mas ele não conseguiu agradecer a Deus. Porque ele foi salvo no dia do enterro de George Miller. É a única oração dos mais de 50 mil que ele tem registrada nos seus livros, que não tem thanks God ou thanks Daddy. Todas as orações de George Miller foram respondidas. Porque ele disse: eu aprendi que eu tenho de saber se é da vontade de Deus. E se for da vontade de Deus, eu vou perseguir essa oração até alcançá-la. Vamos para 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15. 1 João 5. Preste atenção o que é oração. Oração é o quê? Confiança. E esta é a confiança que temos nele. Nele quem? Em Deus Pai. Oração tem que ser... Oração precisa ser sempre para o Pai. É a conversa de um filho com o pai. Muitas pessoas oram falando com Jesus. Você pode orar falando com Jesus em certas circunstâncias. Mas a oração deve ser feita ao Pai. Você pode orar ao Espírito em certas circunstâncias, mas a oração é de um filho com o Pai. Quando vocês orarem, disse Jesus ensinando aos seus discípulos, quando vocês orarem, digam Pai. Quando vocês orarem, digam Abba. Quando vocês orarem, falem com seu Pai. É uma conversa de filho com pai. Eu ouço às vezes pessoas na oração dizendo umas coisas meio confusas. Lógico que lá no supercomputador de Deus elas se acertam. Mas nós precisamos aprender a orar corretamente. Eu já ouvi até gente assim: ó Pai, eu fui crucificado contigo. Lógico que o Pai estava naquela crucificação, mas nós não fomos crucificados. Ó Pai, o teu sangue. Fica difícil. O sangue é do Filho. Existe uma economia na ordem dos fatos divinos. Esta é a confiança que temos nele, no Pai. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve ou não ouve? Ouve. Ouve sempre ou ouve algumas vezes? Se for segundo a sua vontade.
eu pedi ao Senhor que, se fosse da vontade dele, que o Serra ganhasse. Se não ganhar, é porque não é da vontade dele. E por que o senhor não pediu pela Dilma? Porque a confusão que o Brasil está nessa situação, e eu tive uma conversa com a ministra da Fome essa semana, eu tive que dizer algumas coisas para a ministra que eu não gostaria de ter dito. Mas eu tive que dizer, por ser honesto. Eu não vou dizer para vocês aqui porque era caso particular. Mas havia algumas pessoas, inclusive um pastor no meio, em que eu tive que dizer uma coisa para ele também. Que eu não acredito no homem, nem no projeto do homem. Eu só acredito em Cristo e naqueles que Cristo habita. É da vontade de Deus? Vamos para o versículo seguinte. E se sabemos que nos ouve, quanto em tudo o que pedimos, sabemos que provavelmente alcançaremos as coisas que lhe temos pedido. Você crê nisso aqui? Hã? E por que você está desistindo de orar? Por que aquilo que você... Vamos aqui pensar. Olha aqui. Quem é que tem aqui um parente drogado? Levanta a mão. Pode levantar a mão. Drogado. Está cheio de gente com parente drogado. Eu também tenho parente drogado. E tenho gente drogado em religião. Porque religião é o ópio do povo, já dizia Marx. E tem muita gente aqui que está drogada de religião. Ele não quer Cristo. Ele quer religião, para dar satisfações à sua mente medíocre. Mas se sabemos que já que Ele nos ouve, sabemos que já alcançamos, não é alcançaremos as coisas que lhe temos pedido. Certo que já obtemos. Cadê as meninas do casamento? Onde é que elas estão? Cadê as galinhas? Tem uma lá em cima. Cadê a outra? Hein? Cadê a Scarlett? Aqui. Elas outro dia, domingo passado, me pegaram na porta da igreja. E agora eu vou botar vocês aqui na frente. Pastor, está difícil arranjar companheiro. Eu digo, está mesmo. Está muito difícil. Primeiro porque homem está em extinção. A figura masculina hoje está em extinção. E o caráter de homem também está em extinção. Mas eu quero dizer para você, minhas filhas, anota aí no seu caderninho de oração: papai, eu preciso de um companheiro. Está vendo, Carla? Eu estou botando para você. Tá vendo lá, Natália?
Anota lá, no seu caderninho. Essa é uma coisa que eu sei que é da vontade de Deus, que a gente não esteja sozinho, porque Ele disse que não é bom que o homem esteja só. Se não é bom que o homem esteja só, porque Ele tem uma mulher para um homem. Está vendo lá, Vani? Vani, não foi de propósito que me mandaram, mandaram dali, um olhar, mandou fazer isso. Um amigo seu, viu? Eu agora estou já estou com 65 anos. Estou na fase de soltar. Este homem aqui orava porque sabia que Deus está interessado em fio de cabelo. Ele disse que Deus está tão interessado em $5.000 como em 1 centavo. E que não houve uma única vez que Deus não tivesse respondido às suas orações de uma maneira muito clara. Sempre acho o Senhor, o Senhor sempre achou que Deus é fiel às suas promessas, Sr. Miller? Ele não pode negar-se a si mesmo. Sempre. Ele nunca falhou. Por cerca de 70 anos, cada necessidade relacionada a este trabalho foi suprida nos mínimos detalhes. Os órfãos, desde os primeiros até agora, já chegaram a mais de 9.500. Eles nunca ficaram sem uma refeição das refeições diárias. Centenas de vezes nós começamos o dia sem 1 centavo, mas nosso Pai mandou o recurso no momento exato em que realmente era requerido. Não houve nenhuma só vez em que ficássemos sem uma saudável refeição. Durante todos estes anos, tenho sido capacitado por todos estes anos, tenho sido capacitado para confiar somente no Deus vivo, todo-poderoso. $7.500.000 foram enviados como respostas de oração. Ninguém jamais poderá dizer que eu lhe pedi 1 centavo. Não temos comitês, não temos coletores, não temos eleições, não temos fundações, não temos galinhada. Essa foi por conta minha. Tudo tem vindo em resposta a orações confiantes no Deus que não dorme. Deus tem muito mais maneira de mover os corações dos homens para ajudar em todo o mundo. Enquanto eu oro aqui, Ele fala com uma outra pessoa em um outro continente, do outro lado do mar. Recentemente, enquanto eu pregava, um senhor em um outro país assinou um cheque com a quantia extremamente grande, sem que eu soubesse, mas só Deus sabia da petição. Por que nós não oramos assim? Porque nós não confiamos que Deus possa responder as orações hoje. Mas Ele continua o mesmo. Ele não muda. Tudo muda nesse mundo. Os telefones mudam.
As televisões mudam. Os carros mudam. Mas Deus não muda. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. E esse Deus nos quer que nós coloquemos os nossos assuntos diante dele. Que nós oremos até que aquele assunto aconteça. Mas ele não sabe tudo, sabe. E por que ele quer que a gente ore? Eu vou dizer mais uma vez, Deus não precisa de nada, nem da nossa informação. Mas Ele nos criou para uma coisa, para nossa comunhão com Ele. E não existe comunhão sem podermos conversar e dialogar e colocar as nossas questões diante dEle. Oração é o lugar de crescer na confiança de um Deus que não vira as costas para ninguém, porque Ele nos ama profundamente. Ele nem sempre vai atender aquilo que você quer, mas Ele vai fazer sempre aquilo que é da sua vontade. E a sua vontade sempre será boa, agradável e perfeita. Nós vimos hoje um testemunho muito marcante de uma amada, que como eu orou por uma vida que partiu a semana passada. E várias pessoas aqui estávamos orando por aquela vida que foi atingida por uma infecção brutal. E o Senhor não curou. E porque Ele não me atendeu como eu quero, então agora eu vou ficar revoltado com Ele e dizer, vou ficar de bico? De modo nenhum. Ele é soberano. E eu não sei o que é o resultado daquela partida para a glória dEle e para a salvação de outras pessoas. E os resultados já estão aparecendo. Quem foi que disse que Ele tem que fazer toda a minha vontade? Eu é que tenho que entrar dentro da vontade dEle. E a vontade dEle é aquela que eu vou me adequar para que seja feita a sua vontade. Irmãos, nós precisamos agora colocar diante do Senhor esta cidade de Londrina. As pessoas que moram em Londrina. Em vez de nós estarmos procurando, olha, eu vim aqui para pedir o Senhor para orar. Não é o Senhor que tem que orar, nós temos que orar. Cada um de nós. Nós não temos profissionais de oração. Nós temos uma missão de oração. E eu gostaria de hoje pedir aos meus amados irmãos que comprassem uma caderneta, mais uma vez, um caderno, qualquer coisa, que não seja uma folha avulsa, para você colocar orações segundo a vontade do Senhor. E perseguir esta oração até que ela aconteça. Seja por um filho, seja por uma esposa, seja por um marido, seja para a glória de Deus. Quem topa? Deixa eu ver. Temos aqui uma turma que está topando. Vamos ver se a gente coloca isso em prática. Vamos ver se nós saímos da posição de comodidade para a posição de agonia diante de Deus, para que vejamos esta igreja, esta cidade, sendo liberta desses opressores espirituais, de mentalidades malignas, para vermos pessoas sendo salvas para a glória de Deus. O maior investimento que alguém pode fazer aqui na terra
é em favor da salvação de uma pessoa. Porque tudo que eu fizer para esta pessoa que terminar na sepultura, acabou. Mas aquilo que eu fizer para que essa questão parta para o céu, isso é eterno. E a minha Bíblia hoje estava falando com meu filho, dizendo, há um texto bíblico muito interessante que ele diz, granjeai amigos com as riquezas de origem iníqua. Vamos pegar esse texto aí, por favor. Capítulo 16 de Lucas, versículo 9. Eu vos digo, é Jesus dizendo, granjeai amigos por meio das riquezas da injustiça. A minha versão diz, granjeai amigos com as riquezas de origem iníqua, para que quando estas vos faltarem, na minha versão diz, estes amigos vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Amigos é o termo que Jesus usou no final do seu ministério para os seus discípulos. Já não vos chamo mais servos, chamo-vos amigos. Amigos é o termo que se dá a uma pessoa que ganhou uma experiência real com Jesus Cristo. Abraão era um amigo de Deus. Granjeai é fazei. Granjear é você conseguir amigos por meio das riquezas da injustiça. Que riqueza da injustiça é esta? Todo o dinheiro do mundo é injusto. Não porque tenha sido ganho injustamente, mas porque, se não houvesse a injustiça e o pecado no mundo, não haveria dinheiro. Se não houvesse o pecado nesse mundo, ninguém ia precisar trocar nada com ninguém, porque o mundo seria de todos. Mas por causa do pecado veio o ego, e o ego pôs as coisas dentro. Nós iríamos viver num eterno jardim, comendo as coisas de Deus, que Ele pôs aí, a fartura, e ninguém ia trocar nada com ninguém, não tinha escambo, não tinha troca, não tinha negociata. Quem é o inventor do negócio, do trabalho, do negócio? O trabalho não, do negócio. É o anjo querubim da guarda, que criou o comércio. Isso está no livro de Ezequiel, no capítulo 28, depois você lê lá, a partir do versículo 13. As riquezas são de origem, eu gosto da outra versão, de origem injusta, iníqua, para que quando estas vos faltarem, estas riquezas, quando é que eu não vou precisar mais de dinheiro? Quando eu entrar no envelope. Aí eu não preciso mais dele. Era muito comum dizer antigamente, mortalha não tem bolso. E caixão não tem gaveta. Você vai embora, não precisa levar nada. Mas não vamos fazer como aquele camarada que era japonês. O japonês dá dinheiro para a família, né? Mas o pessoal chegava e botava o dinheiro em cima do caixão. Só o dinheiro em cima do caixão. Aí chegou um lá, mais esperto, pegou o teu dinheiro, contou, aí fez um cheque, botou ali dentro e fechou. Granjeai amigos por meio das riquezas para que quando estas vos faltarem, você não vai precisar mais delas. Estes que já foram primeiro e que foram granjeados,
eles vão estar lá me recebendo nos tabernáculos eternos. O investimento tremendo. Sabe, Hildo Iori, o cosmocrátares que funciona nessa cidade aqui não gosta de missões. É um mão de vaca. Mas o Senhor vai quebrar essa coisa. Eu gostaria de ver mais homens de Deus. Aqui nós temos um bocado de gente que pode ser missionária, fora, que está aqui preso, e que não pode ir, porque não temos condições ainda para sustentar. Mas Deus vai nos dar. E eu ainda vou ver algumas coisas lindas acontecerem, que vai assustar muitos de nós. Porque o Senhor não quer. Tudo que tem aqui vai pegar fogo. Tudo. Mas as vidas que forem alcançadas, essas vão para cima. Irmãos queridos, o tempo está chegando. Não é para fazer medo de ninguém, não. Ainda vou dizer mais, eu fiquei muito perturbado muitos anos com a questão da tribulação. Era no começo que nós íamos ser arrebatados, era no meio, era no fim. E aí mudei de opinião umas 2 ou 3 vezes. Eu lia um autor, ficava impressionado e passava para cá. Lia outro, ficava impressionado, passava para cá, passava para cá, passava para cá, passava para cá. Mas tem teu argumento, pode ser no começo, tem argumentos fantásticos, pode ser no meio, tem argumentos fantásticos, pode ser no fim, tem argumentos fantásticos. Mas como é que faz, como é que faz? Aqui na igreja nós temos alguns pastores que são do meio, outros são do fim. Eu cheguei, Senhor, como é esse negócio? É no começo, no meio, no fim. Onde é que vem esse negócio? Ele disse, você conhece graça, meu filho? Meu evangelho não é de medo, é do amor. Sabe quando você bota no fim, o sujeito fica morto de medo. E começa a ficar fiel por medo. Quando você bota no meio, o nego fica cheio de interesse e fica fiel por interesse. Diz, bota no princípio, ele não tem mais responsabilidade, é igualzinho aquilo que diz que a salvação é eterna e a pessoa perde a vontade de trabalhar. Meu amigo nunca foi por trabalho, não é por obtenção, é por dádiva, é por graça. Evangelho de Jesus Cristo não é por esforço, é por graça. E aonde você ficou agora, Glenn? Eu escrevi para os meus mendigos o último artigo da mendicância, o número 50. E nesse escrito, eu disse, vocês quiserem ficar para o meio e para o fim, que fiquem. Mas meu pai vai me tirar antes. Ele tirou Noé, ele tirou Ló, e eu não vou sair porque eu sou bom, não. Eu vou sair porque Jesus me deu um passaporte. E eu não quero nenhuma religiosidade que me pese nas costas. Os que estão ouvindo pela internet, que não gostam dessa mensagem, amanhã vão me mandar e-mails. Eles costumam fazer isso. E tem uns que fazem anonimamente. Agora eu vou precisar que o Paulo me faça descobrir como é que eu acho os anônimos que mandam.
É interessante isso. Mas olha, aleluia, porque eu estou vendo gente sendo mudada, substituindo. Não tem nada do Ademir que preste, sabe? Não tem nada seu, meu filho, que vale a pena. Nada. Ele tem que trocar você por Jesus. Viu, senhor Hildo? Não tem nada seu. Pode virar para mim e dizer assim, não tem nada seu, Glenn. Não tem nada. Nada. Só Cristo. E se não substituir, não adianta você ficar aí. E como é que substitui? Então nós vamos tratar da vontade de Deus na próxima vez. Não sei como é que vai ser. 8h30. Está todo mundo querendo saber quem ganhou. Foi a Dilma. Foi a Dilma. Eu já vi você mexendo lá. O Brasil vai viver agora um período de mais. De menos. Agora, é tempo de intercessão. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.